Olha aí, bom dia. Tudo bom, Felipe? Tô sem áudio aqui. Não, tô sem escutar. Só um pouquinho. Mexe um pouquinho no teu som aí. Bom dia, bom Ah, dia. bom dia, tudo bem? Bom, Deixa eu comentar o pessoal aqui. Bom dia, pessoal. Hoje no Forjando um Legado vamos falar sobre o poder do dinheiro na nossa vida. Quem governa a sua vida? É você que governa o dinheiro ou é o dinheiro que te governa? Eu estou agora aqui com o sim. Felipe Tales me acompanhando aqui na live e vamos trocar umas ideias, vamos crescer um pouquinho juntos aqui. Então vamos fazer uma oração para começar, Felipe, pessoal, para a gente ter uma bênção do Pai aqui no nosso dia. Amém. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, por esse encontro, por essa oportunidade que temos de, aqui entre irmãos, conversar e aprender sobre a Tua Palavra. Que possamos, no dia de hoje, entender como devemos governar sobre o dinheiro, como o dinheiro pode nos trazer felicidade, prosperidade, abundância, fartura, e como devemos entregar o devido valor ao dinheiro. Aquilo que temos entendimento de que devemos governar sobre o dinheiro e não deixar que ele nos governe. Ele é um instrumento e uma possibilidade de crescimento em nossa vida. Pai, nos acompanha no dia de hoje, que o Espírito Santo fale por nós. Em nome de Jesus, amém. E aí, Felipe, como é que estão as coisas, beleza? Beleza. Eu vou iniciar aqui, vai me interrompendo aí para a gente conversar junto aí, tá? Tá bom. É, a gente muitas vezes confunde, né, o é colocado como, é, se faz uma apologia à pobreza, porque tem uma passagem aqui de Mateus 6:24 que fala: você não pode servir a Deus e às riquezas. O que essa passagem quer dizer é que a gente não pode servir as riquezas. As riquezas devem nos servir. A gente deve servir a Deus e as riquezas são instrumento para isso. O que a passagem fala é que não se pode ter o dinheiro, a riqueza, os bens materiais como algo a ser cultuado, como sendo o grande objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é vivermos uma vida com Deus e usar de todos os recursos que Ele nos dá, seja saúde, seja inteligência, seja recurso financeiro, como instrumento para o nosso crescimento, para a nossa boa vontade em relação ao reino de Deus aqui na Terra, né? Em Provérbios 21:20 fala o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Em 1 Timóteo 6,10 fala: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Claro, o amor ao dinheiro realmente nos tira do foco que é a nossa caminhada com Jesus, né? E aí, Felipe, o que tu acha disso aí? É, legal. É, é isso mesmo, né? Não tem como ir contra isso, não. Se for, você apanha, né? A vida toda. Isso aí. A gente tem que colocar as coisas no devido lugar, né? Sim. E o dinheiro é um servo, não um senhor. É uma ferramenta, né? Quem comanda o dinheiro é você, mas muitos estão vivendo como se fossem empregados do dinheiro. Ou seja, o que pode fazer a gente se transformar num empregado do dinheiro? Abrir mão de estar com a nossa família por causa de dinheiro. Abrir mão de ter um relacionamento com Deus por causa de dinheiro. Fazer opções que nos afastam do Senhor. Muitas vezes a gente está no trabalho, numa empresa, numa uma atividade, e essa atividade que nos traz o recurso financeiro, é, nos, tem situações que nos afastam dos caminhos de Deus, porque é uma necessidade de mentir, ou de enganar, ou de contornar uma verdade que não é nada mais é do que mentir. Então, tem situações, muitas vezes, em que uma pessoa numa empresa se sujeita a cometer alguns deslizes, ou algumas falhas, ou alguns pecados, por causa da necessidade de ter o rendimento. Então, muitas vezes, a gente tem que
ter a capacidade de optar por aquilo que nos deixa mais felizes, mais alinhados com a vontade do Pai. Às vezes a gente tem uma atividade que afasta a gente do caminho do Senhor. Isso aí é uma forma do dinheiro nos afastar daquilo que realmente importa. Então, feliz é o homem que consegue aliar o seu ganha-pão, a sua atividade profissional, a sua fonte de renda com objetivos alinhados com o caminho do Senhor. Aí a gente consegue ter uma vida plena, porque a gente sabe que está trabalhando, consagrando o trabalho a Ele, que está trabalhando, fazendo uma atividade que está beneficiando pessoas, que está sendo conduzida pelos padrões do céu, da verdade, do amor, da justiça. Então, quando a gente consegue aliar a nossa atividade a esses padrões, tudo prospera, tudo nos ajuda a crescer, tudo nos faz prosperar e, enfim, abençoar outras pessoas, né? Uma coisa que eu li uma vez, que me gravou bastante, é uma frase que fala o seguinte: liberdade econômico-financeira é não fazer nada que não queira por causa de dinheiro e não deixar de fazer nada que queira por causa de dinheiro. Então, a gente, quando conduz a nossa vida pelos padrões morais, pelos padrões corretos, os padrões que são retos, a gente tem a tranquilidade de desfrutar da liberdade econômico-financeira, que é poder fazer aquilo que a gente quer, sem se preocupar com o dinheiro, e não fazer o que a gente não quer por causa de dinheiro. Não importa o quanto de dinheiro, entende? Eu tenho muito dinheiro, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso. É você, tendo o dinheiro que tem, fazer as escolhas certas. Porque não é o... Deixa eu achar, botei aqui, me perdi aqui no texto. Não é o quanto de dinheiro que se tem, é o como se usa esse dinheiro. Pode ter muito dinheiro e ser infeliz, pode ter muito dinheiro e ser muito feliz, pode ter muito pouco dinheiro e ser muito infeliz, e pode ter muito pouco dinheiro e ser muito feliz, porque é o valor que se dá ao que se tem. É o valor, é a importância, é colocar o dinheiro no lugar dele. A gente tem uma vida que é plena, muitas vezes de saúde, de realizações, de bênçãos como família, de trabalho, de alimento, de casa, de moradia, enfim, de tudo que nos dá o conforto e aqueles meios necessários para viver. E a gente quer muitas vezes mais. Esse amor ao dinheiro, essa falta de consideração ao que já se tem, ao que Deus já nos abençoou, é que nos deixa desalinhados com o caminho que o Pai tem para nós. Não colocar o dinheiro no lugar dele. Ele é só uma ferramenta. Ele não é o que nos move, não pode ser o que nos move. O que nos move tem que ser o propósito que Deus tem para a nossa vida. E aí, Felipe, o que tu tem para contribuir aí? Porque a gente tem que ter sabedoria para ganhar e sabedoria para gastar também, né? Porque se a gente deixa o dinheiro ir embora, depois é mais difícil, né? A gente conduzir a nossa vida. Entrar não é tão fácil como sair, né? Geralmente sai mais fácil, né? É verdade. É verdade. Cada vez está aumentando, né? As tentações, as coisas que aparecem para comprar, coisa nova, é uma dica, né? Sim. A gente tem que ter atenção, né? Porque o que eu entendo? Que tudo aquilo que nós temos, o dinheiro que nós temos, os recursos que nós temos, e recursos, vamos falar aqui de tudo, tá? Inteligência, saúde, capacidade de trabalho, todos os recursos que Deus nos deu, a família que nós estamos, os amigos que nós temos, todos os recursos que nós temos são bênçãos de Deus e devem ser usados com zelo, devem ser usados com cuidado. O dinheiro também é uma bênção de Deus. Aquilo que nós temos, nosso trabalho, a nossa fonte de renda, os recursos financeiros que nós adquirimos, são presentes de Deus e devem ser cuidados com zelo. Então, o desperdício, ele não é uma conduta correta.
Se eu tenho, por exemplo, recurso financeiro hoje, muita abundância, muita prosperidade, e eu não faço bom uso desse recurso, o que vai acontecer? Deus não vai me dar mais. É como aquela parábola dos talentos, né? É, um senhor deu para um servo 5 talentos, para o outro deu 13, para o outro deu um. Aquele que só recebeu um e enterrou, não fez bom uso do talento que recebeu. Ele não fez um... Não era o que o Senhor esperava dele, que ele guardasse o dinheiro para ele, o talento para ele. Assim são os nossos recursos. Se eu tenho uma capacidade de trabalho muito grande, uma capacidade de comunicação muito boa, se eu tenho algum talento qualquer que Deus me deu, e eu não uso esse talento para abençoar a vida dos outros, eu não vou mais ter esse talento, eu não vou receber, não vai aumentar o meu talento, não vai ser, e pode muitas vezes perder esse talento, porque tudo que não é utilizado atrofia, tudo que não é utilizado se perde. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente recebe de Deus é zelar, é entender que Ele foi nos dado aquele talento, aquela capacidade para abençoar a vida dos outros, para poder transbordar esse talento, para poder prosperar a vida dos outros. Não só em dinheiro, estou falando de talentos em geral, o conhecimento de um médico, um conhecimento de um advogado, um conhecimento de um empresário, ele tem que ser utilizado para abençoar a vida dos outros. Se eu tenho capacidade de gerar empregos, eu tenho que gerar empregos. Se eu tenho uma capacidade de administrar uma empresa, eu tenho que administrar essa empresa da maneira como Deus me destinou, me deu a condição de administrar. Eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser... a gente não tem o direito de atrofiar o nosso talento. Eu tenho que seguir crescendo. Se Deus me abençoou com uma capacidade de inteligência, eu sou um professor, por exemplo, eu não posso parar de abençoar a vida dos outros, porque eu cansei de ser... já estou há 20 anos ensinando, eu não quero mais ensinar do jeito que eu ensinava quando eu comecei. Meus estímulos hoje são outros, eu não estou com vontade eu vou lá cumprir meu tempo só na escola e vou deixar os alunos crescerem como quiserem. Não, faça o seu melhor. Se você tem uma capacidade um talento qualquer, e todos nós temos talentos e são diferentes, vamos fazer o bom uso desse talento, vamos fazer um bom uso desse recurso, assim como o dinheiro, né? Me ajuda aí, Felipe, o que tem para nos contar? É isso mesmo. E também o tempo, né? Que a gente tem que saber controlar o tempo também. Às vezes a gente perde muito tempo no nosso dia a dia, né? Coisa à toa, né? E é muito importante. Usar bem o tempo, né? O tempo é um É, recurso também, né? O tempo não deixa de ser um recurso que Deus nos dá. E o tempo bem... Quantas vezes eu já passei quanto tempo na minha vida perdendo tempo com coisas que não faziam ninguém crescer e nem eu crescer. Então, o mau uso do tempo também é um desperdício de talento, de recurso, né? O tempo é um recurso importante. Algumas perguntinhas para a gente pensar aqui. Revise os teus gastos, eles estão alinhados com o teu propósito? A maneira como você gasta o seu dinheiro está alinhada com aquilo que você entende que é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito, em primeiro lugar, né? Isso é o mais importante. Qual é o teu propósito na vida? O que a gente tem para fazer nessa vida? Qual é o objetivo que a gente entende que Deus nos deu para essa vida? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer, entender o que a gente quer, o que a gente pode fazer, né, nesse alinhamento com o propósito. E tem que alinhar os nossos gastos com esse propósito. Por exemplo, se eu tenho o propósito de ser um missionário, eu tenho o propósito de ser uma pessoa que vai fazer viagens missionárias, eu tenho que usar os meus recursos para esse tipo de atividade. E não para trocar de carro, muitas vezes, nem para fazer uma compra de roupas, uma compra de bens, entende? Se eu tenho um propósito de ser um professor, eu tenho que investir no meu conhecimento, tenho que fazer cursos, tenho que me aprimorar, tenho que fazer estudos que vão fazer com que eu cresça mais nesse meu propósito. Então, o médico, a mesma coisa, ele vai ter que, se ele tem o propósito de ser um médico, ele tem que investir na sua carreira, tem que melhorar o seu conhecimento, tem que fazer cursos de especialização, ir a congressos, fazer
crescer o seu talento, né? Então, os nossos gastos devem estar alinhados com o nosso propósito. Você tem os planos claros para o uso do seu dinheiro? Quem é que consegue, quem é que tem um orçamento escrito? Quem é que sabe onde é que gasta o seu dinheiro? Você anota onde você gasta todos os meses? Você tem as despesas da casa, tem as despesas da sua atividade, tem que usar um pouco para se divertir, para supermercado, para comida, para aluguel, enfim, seja o que for. Você sabe onde gasta o seu dinheiro, você tem isso anotado, ou o dinheiro simplesmente acaba. Opa, chegou dia 20 do mês e o dinheiro já está mais curto que o mês. Não, a gente tem que ter um planejamento, né? Onde é que a gente vai gastar? Como é que a gente gasta o dinheiro? Como é que a gente passa o mês com o recurso que tem? Tem que ter feito um planejamento, uma organização. Olha, o meu dinheiro vence, meu aluguel vence tal dia, eu gasto tanto em supermercado, tanto em luz, tanto em água, tanto em isso, naquilo. Eu tenho algumas despesas que são prioritárias. Como é que eu faço caber o meu orçamento? Eu posso pedir aquela comida hoje pelo iFood ou não posso? Eu posso comprar aquela roupa nova ou eu não posso? Não é colocar no cartão as coisas e deixar acontecer, né? É ter um planejamento adequado de como é que o meu recurso vai ser utilizado dentro da minha vida. Quem é casado, quem tem filhos, vocês estão educando seus filhos sobre isso? Falam sobre dinheiro com seus filhos? Ensinam como é que cuida do recurso que eles têm? Isso é importante, porque essa educação financeira era dada em casa, gente. Não tem mais... muitos pais delegam para a escola a educação dos filhos no âmbito geral. E não é assim que tem que ser. Os filhos têm que ser educados dentro de casa. A gente tem que ensinar para eles como é que é o dinheiro, como é que funciona o dinheiro, qual é o valor do dinheiro, como é que gasta o dinheiro, como é que gera dinheiro, como é que faz dinheiro, porque dinheiro não se ganha, dinheiro se faz, né? A gente faz dinheiro. Como é que se faz dinheiro? Você tem honrado a Deus com aquilo que recebe? Tudo aquilo que a gente recebe como recurso tem sido para honrar o nome do Senhor? Porque é Ele que dá tudo. Tudo vem dEle. A gente é o que é por graça dEle. A gente é o que é porque Ele nos conduziu para ser como somos. Então, o que nós temos, o que nós somos, temos que honrar o Senhor. Temos que ter os nossos recursos honrando o Senhor. Honrando de várias maneiras. Honrando com uma boa palavra para alguém, honrando ajudando uma pessoa, honrando ensinando uma pessoa, honrando trazendo conhecimento para uma pessoa. Isso é honrar a Deus. Está disposto a mudar hábitos para viver com mais liberdade? O que você pode mudar na sua vida esse mês, essa semana? O que pode ser mudado? Que hábito novo você pode criar para viver com mais liberdade em relação ao dinheiro? Que tipo de atividade você pode mudar? Onde é que você está sendo perdulário com o seu dinheiro? Onde é que você está sendo relapso com o seu dinheiro? Que tipo de corte você pode fazer que vai te fazer sobrar algum recurso para você usar de maneira mais adequada? Pense naquilo que você está usando de forma inadequada e como é que você pode melhorar a sua atividade. Que tipo de hábito em relação ao dinheiro você pode criar a partir de hoje? Em vez de eu pedir iFood 2 vezes na semana, eu vou pedir uma só. Em vez de eu comprar, de eu sair para andar de carro por aqui sem cuidar muito da distância, em vez de eu ir 2 vezes fazer o mesmo trajeto, eu vou fazer uma só. Que tipo de economia você pode fazer para dar mais valor ao seu recurso, ao seu dinheiro? Pense um pouquinho, são coisas pequenas muitas vezes que nos fazem gastar aquilo que não precisaríamos gastar. Então, essas reflexões são importantes. Quando a gente sabe onde gasta o dinheiro, eu nunca vou esquecer quando eu tinha uma empresa 30 anos atrás, e foi o meu primeiro negócio em que eu toquei sozinho. Eu sempre toquei antes as coisas com meu pai junto. Meu pai me ajudava muito e me ensinava muito. Mas eu iniciei um trabalho há 30 anos atrás, em que eu iniciei ele sozinho. E eu passei um tempo apanhando, assim, difícil. E eu só comecei a enxergar e prosperar o meu negócio a partir do momento que eu enxerguei onde é que eu gastava. Eu coloquei um sistema financeiro e comecei a alimentar esse sistema com todas as minhas receitas, todas as minhas despesas da empresa. Isso há 30 anos atrás, uma coisa que
Hoje é normal, né? Tu abrir uma empresa já colocar um ERP para trabalhar, mas naquele momento foi uma novidade na minha maneira de gerenciar o meu negócio. E eu só comecei a prosperar quando eu entendi onde é que eu gastava o meu dinheiro. E assim é a nossa vida pessoal. E desde aquela época, eu comecei a cuidar da minha vida pessoal, relacionando tudo que tenho de receita e tudo que eu tenho de despesa. Todos os meses eu sei onde eu gastei meu dinheiro, o quanto eu recebi de dinheiro. Então, quando a gente sabe onde gasta, é fácil você olhar uma lista, pode ser um papel, não precisa ser um Excel, não precisa ser um sistema, pode ser até um papel mesmo, anotar tudo que entrou e tudo que saiu. Onde é que saiu esse dinheiro? Por que eu gastei esse dinheiro aqui no cartão? O que eu gastei no meu cartão? Olha a fatura do cartão. Poxa, eu gastei isso. Não precisava, podia ter feito diferente. O que você vai fazer diferente esse mês para criar mais liberdade em relação ao dinheiro? Pense um pouquinho no que pode ser feito na sua vida de prático, de cuidado, para poder reduzir a sua despesa e para poder ter mais prosperidade, mais abundância, mais fartura. Porque onde a gente corta o desperdício, gera benefício. Né? E aí, Felipe, o que tem para nos dizer aí? Estamos quase É, encerrando já aqui. é isso, é bem isso mesmo, né? Porque você tem que fechar os buracos ali de onde está saindo a água, né? E é tão preciosa, né? É isso E aí. às vezes a gente desperdiça tanta coisa que não vale a pena, né? Coisa inútil, né? E tu costuma anotar o que tu gasta? Sabe o que tu Não, gasta? Não anota? não, eu estou passando por isso mesmo. Tem que ter essa educação aí. Cara, isso é importante, sabe que a gente quando tem esse cuidado de anotar onde gasta, é um hábito chato no começo, porque Sim, é um hábito, né? Tem que criar. Então, às vezes o cara vai gastando, passa o cartão, passa o cartão. Hoje dinheiro de verdade, quase ninguém usa o dinheiro físico, né? O dinheiro moeda. Mas isso, por outro lado, nos dá um subsídio, uma condição de ter tudo registrado, porque se passou o cartão de débito, se fez um Pix, se fez o uso do cartão de crédito, a gente tem tudo registrado na fatura do cartão, no extrato do banco. Então é mais fácil de lembrar onde é que gastou, né? Quando é dinheiro em papel, dinheiro vivo, é mais difícil de lembrar onde é que gastou, onde é que foi aquele recurso. Agora, quando é feito de maneira digital, está tudo registrado, né? Então, eu sugiro que você faça esse controle. Começa a fazer hoje. Hoje é 2 de julho, está no começo do mês. Pensa no que você gastou ontem, olha ali e vai anotando. Oh, hoje eu gastei com transporte, gastei com comida, gastei no mercado, vai anotando. Bota um papel ali, deixa em cima de uma mesa que você não esqueça de anotar e vai anotando. E depois, no final do mês, você olha, puxa, eu tenho certeza que você vai olhar essa lista e vai entender coisas que, puxa, não precisava ter gastado isso aqui. Isso aqui não fez diferença na minha vida, isso aqui eu podia ter ficado sem gastar. E aí você vai começar a organizar essas despesas por grupos. As despesas da casa, as despesas pessoais, as despesas com os filhos, enfim, vai criar grupos ali de despesas e vai entender e vai atribuir metas de como é que pode gastar menos ou mais certo para aquele grupo de despesas. Isso vai te ajudar a entender onde vai o dinheiro e como é que você pode fazer para prosperar, porque a prosperidade vem também do bom uso do recurso. Não só de gerar mais dinheiro, mas de gastar bem o que se tem. Né? Beleza? Vamos encerrar, 7h10 quase, e a gente tem que trabalhar. Vamos fazer uma oração aqui. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por esse encontro, obrigado por essa oportunidade que aqui entre irmãos tivemos de, em Teu nome, ler a Tua palavra, entender as maneiras de usar de forma adequada os recursos que o Senhor nos proporciona. Que tenhamos hoje, Pai, um dia abençoado, um dia próspero, um dia produtivo, um dia em que a Sua presença se manifeste na vida de cada um de nós, que possamos ter a lembrança o tempo todo de quem é que manda em nossa vida, quem é que governa na nossa vida, se somos nós ou se são os nossos recursos, nosso dinheiro. Vamos manter a nossa capacidade de produção e de gestão daqueles recursos que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Abençoo todos que estão aqui assistindo, todos que estão aqui nos ouvindo nesse momento, ouvindo a gravação no YouTube, no Spotify ou aqui mesmo no Instagram, que tenham a capacidade de
gerir os seus recursos e ter um dia, um tempo abençoado em nome de Jesus. Amém. Então tá, gente, vamos lá. Felipe, obrigado por ter participado aqui comigo, que possa vir mais vezes também e que a gente possa crescer juntos aí, certo? Beleza. Tenha um bom Amém. dia, tá? Você também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.